Fala, cambada, esse é o Multiverso Cast, eu sou o Caio e... da Hadouken, Ryu! O pior que ia falar essa frase. Eu sempre acabo pegando a frase de alguém. Essa, a grande vantagem de ser o host dessa bagaça é que todo mundo fica se perguntando, será que a minha frase será roubada pelo Sr. Rei? E às vezes ela é. Não? Fala, galera, aqui é o Panda. O Tigrinho mesmo é na nossa época. Que tudo era apostando ficha. Tudo era valendo ficha no X1. A sua frase foi meia boca, mas eu entendi, Koyama. Muito bom. Fala, meu povo, aqui é o Diego Ferreira e eu perdi um período da faculdade por causa de Marvel vs Capcom 2. Caraca, Marvel vs Capcom era um vício terrível, né, velho? Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem tá escutando a gente aí. E entre Ken e Ryu, eu prefiro a Chun-Li. Vai, Chun-Li. Vai, Chun-Li. Eu prefiro a Mai. Eu prefiro a Mai. A Mai. É, a Mai tá no Street Fighter agora, né? Então ela pode. Fala, banda, aqui é o Sr. JN. A maior decepção do jogo, quando você sabe que você tem que parar de jogar jogo de luta, é quando você morre com um especial, que é uma mina beijando outro cara. Meu Deus do céu. Você sabe que, JM, a minha frase inicial, ela seria, o nome correto do ataque é Attack Tek Tek Turugen, tá ligado? Mas eu achei que da Hadouken Ryu ficaria melhor, então... Ficaria melhor. Muito bem. Eu lembrei de Aggressor of Dark Combat. Aí, ó. Muito bem, senhores, estamos começando mais um Multiverso Cast, este programa totalmente excelente da família brasileira. Hoje temos a honra de receber aqui nesta bancada o senhor, meu amigo querido Pastelito, que está aqui comigo, o senhor Bruno Koyama. Recebemos também aqui eles, nossos queridos colegas, parceiros e amigos, grande Diegão do Pod Elementar. Fala aí, meu povo. Grandíssimo amigo DJ e ele, o Homem-Trem, Lucas Algebaile da Super Hero Brasil, Audio Hero Brasil. É isso aí, galera. Vamos lá, meter Hadouken em todo mundo aí. E o grandíssimo JM, o agente secreto também da Audio Hero Brasil, Super Hero Brasil. Estamos aí. Uma ganhando banca. de todo mundo. Opa, perdão. Uma bancada extremamente qualificada e classificada para o debate dessa noite. E uma pena que hoje vocês já devem ter percebido, nosso querido amigo, o senhor Carequitia, o nosso segundo homem do Multiverso Cast, o homem que recebe aqui as bolas que eu mando para ele e faz o corte. Fica aí subliminar essa frase. Lá ele. Mas ele que nesse exato momento está em recuperação, está no departamento médico, então não fará parte desta bancada maravilhosa dessa noite. Então o senhor Andrezão que está nos ouvindo, nossos queridos abraços e nossas estimas de melhora a vossa senhoria careca, tá bom? E já que ele não está aqui, senhor Koyama, faça seu trabalho pelo menos uma vez na vida aqui nesta bagaça e conte para a galera que está nos ouvindo qual será o tema deste programa porradeiro de hoje. É isso aí, galera. O programa de hoje é a nossa primeira rivalidade ali quando a gente entra no mundo dos games, né? Que é a rivalidade no quê? Nos jogos de luta, velho. Porque, ó, a rivalidade ali corre solta, que nem eu, na introdução que eu falei, né? Tudo antigamente, na nossa época, claro, era valendo a ficha. E valendo ficha era no quê? Era geralmente num Street Fighter, no The King of Fighter, né? Era nos joguinhos de luta. Ou não era tanto numa ficha, né? Mas tinha que passar o controle, que era no Mortal Kombat. Opa, mas também. Bem... Então, aí não era ficha, né? Na época do Mortal Kombat. Era no Mortal Kombat, era passar o controle. Mortal 1 era ficha. Mortal 1 a gente jogava na ficha bastante também. Tinha na ficha, mas os outros não, mas um era ficha. Um era ficha. Os outros, o Trilogy e etc, tudo já era no controle, então era passar que na realidade, o 2 ainda teve ficha, tá ligado? Mas aqui no Brasil não chegou lá. Aí teve lá. Mas aí a máquina, se a gente for começar a falar de máquina, a gente tem que falar, por exemplo, assim, que o Street Fighter, ele foi o pai da pirataria das máquinas, tá ligado? Aí já tem que começar por esse ponto, porque assim, máquina da Capcom mesmo, tipo, a Capcom mesmo nunca vendeu, viu? A Capcom mesmo nunca vendeu uma máquina no México. Nunca! E lá no México, eu acho que tinha, tipo, 200 mil máquinas de Street Fighter jogando, tá ligado? Não, sim, eu entendo. Tanto que a Rainbow Edition veio de lá. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, se você for falar em apostar ficha, muita coisa que a gente só conheceu no videogame, por exemplo, Mortal 2, o Mortal 3 ainda, que saiu aqui, até mesmo Street
Fighter V, por exemplo. Sim. Saiu. Saiu. Só que não chegou pra esses lados. É que aqui- Ficou nichado ou no Japão, ou um pouquinho. Quando saía do Japão, era tipo um pouquinho nos Estados Unidos, um pouquinho na Europa, mas era nichado, assim. No Brasil, a foi cultura muito do fliperama ela foi mais prejudicada também, né, JM? Porque aqui, nossa memória, pelo menos aqui, falando do meu lado aqui, né? É que vocês três, vocês são todos cariocas, né? Todos vocês são do Rio de Janeiro, né? Eu sou paulista. Cara, eu sou do não. interior, então não conta, porque Smallville não tá no mapa tudo bem. brasileiro. Mas eu falo assim, aqui, Eu sou de São visão... Paulo. Você é de São Paulo, JM? Desculpa. Eu achei que você também era do Rio junto com a rapaziada, mas tudo bem. Falha nossa aqui. Meu sotaque tá Falha nossa. Mas vamos lá. O que acontece? Pelo menos aqui, as memórias que eu tenho de criança do fliperama, ele não era aqueles arcades gigantes que nem a gente vê no shopping, por exemplo, que tem lá uma galera, vários arcades e tal. Era locadora. Era tipo, uma locadora. máquina. Não, Koyama, isso já mais pra frente. De moleque Não, mesmo, era era máquina Era no bar. bar, na padaria, bar, tá Na ligado? época, a raiz, cara, era dentro do bar. Dentro do cara. bar. Era do Pô, bar. fumando, bebendo e tu jogando lá. Na Foda-se, padaria, cara, eu ia buscar pãozinho e aí sobrava aquela moeda do troco do pão, eu já ia na má intenção, já falando, minha mãe falava assim, quem vai buscar o pão? Eu falava, eu busco, na hora que eu já ia... Eu vou na hora, mano. Mal era intencionado. Eu buscar pão na padaria, velho. Mal intencionado, já sabendo que a moedinha que sobrasse ia virar uma ficha pra eu jogar o The King of Fighters, tá ligado? Exato. Meu amigo. Então... Mas isso aí, o lance dos arcades aí que você falou, teve duas questões aqui no Brasil especificamente, né? Primeiro, foi a reserva de mercado, que foi ali pelo finalzinho, ali nos anos 80, ali na época de ditadura militar, foi até início dos anos 90. Sim. Porque os componentes, máquinas, essas coisas assim, tinha que ser produzido no Brasil. Não entrava de Isso, fora. Não podia ser importado. Exatamente. Então Era restrito, né? Era bem muito restrito. Isso. Era bem restrito. Não podia ser importado, tanto que tinha que ser produzido aqui. Então, muita coisa assim, clone, essas coisas assim. Tanto que os clones que a gente tem é muito por causa disso, de videogame, essas coisas assim. Então, muito arcade também talvez possa não ter chegado também por causa disso. Você que jogou videogames no Brasil lá nos anos 80, 90, agradeça a Tectoy. Foi... Até que dói mesmo, né? Verdade. Agradeço a Tectoy. Tanto que Tectoy e Famicom. Tanto que os consoles aqui oficialmente, né, principalmente 8 e 16 bits, levou muito tempo para chegar oficialmente no Brasil. Só nos anos 90, né, cara? Porque a galera não lembra, mas assim, quem vendia aqui era, por exemplo, o Super Nintendo acho que era Panasonic, os consoles da Sega era Tectoy e tal, e o Nintendo aqui só chegou oficialmente no Brasil anos depois. Então, eu acho que a galera só deve ter jogado clone, assim. Eu só fui ver um Nintendo original, sério mesmo, no museu do videogame. Que na época também, né, até a época dos Famiclones aí, também tinha uma questão de legislação, né, porque o Brasil não podia fazer importação, então tinha que ser produto nacional. Isso, tinha que ser daqui. Então a galera pegava tudo que via lá fora, mano, e botava E nacionalizava, né? E fala, nacionalizava. Mas a Tectoy, ela Isso, foi ainda à frente, porque a Tectoy, ela conseguiu, tipo assim, legalizar a nacionalização, porque ela era importadora direta da SEGA. Não, mas a Tectoy, ela fez acordo com a SEGA. Aí eu não lembro que empresa brasileira foi, eu vou pesquisar. Eu falo pra vocês, se eu não conseguir falar nesse episódio, eu mando pro Caio falar no Merrata, coisa assim. Mas nessa época, teve uma empresa brasileira que desenvolveu o Nintendinho, tá ligado? Desenvolveu um console que rodava os cartuchos da Nintendo, a Nintendo processou. Sim. E perdeu, Tinha. porque tipo... Eu tive o Dynavision, que era Dynavision. dessa época aí. O Dynavision, isso, o Dynavision. O Dynavision rodava os jogos do Nintendinho. Dynacon é o nome da companhia. Que a empresa, a Nintendo processou e perdeu, porque a empresa, ela alegou, a defesa da empresa foi que eles construíram um jeito de rodar o jogo, não estava pirateando o jogo, não estava fazendo nada, tá ligado? Não, a Dynavision já tinha Nintendo 64. Já tinha Nintendo 64 vendendo no Brasil e ainda vendia Dynavision com anúncio na TV e tudo. Depois que Nintendo perdeu o processo, foi quase um ano depois, a Dynavision conseguiu oficializar a parceria com a Nintendo, tá ligado? Sim, sim. E em questão de arcade, eu tenho pra mim, de novo, no Brasil, uma coisa
perdeu muito fôlego, principalmente com a ascensão das Lan House. Aí os arcades perderam fogo. Aí o arcade foi pra vala com a ascensão da Lan House, isso é verdade. Mas vamos falar então dos grandes clássicos de luta dos arcades que a gente jogou quando moleque, porque eu sou da seguinte opinião aqui. Sou um fã irrestrito de Street Fighter, de Mortal Kombat. Amo. Tekken até jogo um pouquinho assim, mas tem uma mítica que eu já falei aqui em outros episódios que no The King of Fighters, irmão, eu fiz meu nome. The King of Fighters era aquele jogo que ninguém me tirava da máquina, que eu chegava lá, botava uma ficha e passava o dia porque a galera perdia todas pra mim. E o meu time pré-definido, que era o time de sempre, que eu jogo com ele até hoje, inclusive o senhor editor desse programa odeia jogar comigo quando eu pego esse time pra jogar The King of Fighters, que é o meu trio composto por Joey, Terry e se tudo der errado, o Yori, que aí depois no final eu faço desgraça com o Yori, tá ligado? Se tudo der erado, porque não é pra dar errado de eu perder o Terry e de perder o Joey primeiro, tá ligado? Mas se tudo der errado, eu vou pro Yori. Não, eu não sou tão apelão assim, tá ligado? Eu sempre gostei de jogar jogos de luta, mas eu apelão nunca... é Rugal. Mas nunca me considerei bom jogador. Eu gosto de luta, mas nunca joguei falar, pô, sou bom, assim. Tanto que tô na mesma vibe. Eu evitava, por exemplo, quando eu ia pro fliperama, realmente eu não gostava de jogar contra. Eu queria segurar a ficha o máximo possível. Você queria jogar sozinho, né? Não, nem questão de jogar sozinho. Single player. Eu evitava, mas se a pessoa jogasse, óbvio, eu não vou impedir a pessoa de colocar. Posso colocar contra ele. Porra, eu ficava bravo. Eu ficava bravo. Mas chegando no final no chefão, né, velho? Isso era uma parada que era ruim pra caralho no fliperama, né, velho? Pô, tu tava lá na tua run fazendo, chega lá, aí, tu tá quase, zerando o negócio, aí chega o maluco, aí, filha vamos da bater mãe, uma contra aí. mete uma ficha e dá o start, ele fala, filha da mãe. Here comes Challenger, né? Mas aquilo, né? Cara, eu falei, cara, a máquina não é minha, eu vou impedir o cara de jogar? Não vou. Até porque, cara, assim, pelo menos no Rio, o ambiente de fliperama não era um ambiente muito amigável. Não. Aí, Diego. Cara, eu acredito que em qualquer lugar. Aí, Diego, eu tenho que te fazer uma pergunta que é: existe ambiente amigável no Rio de Janeiro? Porque eu não consegui descobrir ainda quais são, tá ligado? Não, porque assim, fliperama de rua era mais complicado, né? Porque, cara, vi um maluco de 30 anos, eu tinha 10 anos, falei, cara, posso colocar o contra aí? Eu falei, cara, vou falar o quê? Tá bom, né, tio? Joga aí. Eu ficava meio puto, mas eu não me esquentava, não. Mas eu sempre esperava a galera acabar. Eu fico imaginando o Diego criança. Que aqui no interior a parada era um pouquinho mais leve, entendeu? Viu? Eu fico imaginando o Diego criança. De 15, 16, que entrava com os caras de 30. Aí, vocês pensem comigo aqui, ó, rapidão, peraí. Mas isso qualquer um. Eu não esquentava a cabeça da pessoa colocar contra, não. Mas, e o pior é quando você ganhava do cara de 30, né? Aí que ficava pior, né? Vocês pensem comigo aqui, ó. Diego criança, aquela criança pequenininha, 10 anos de idade. Aí chega o cara, 30 anos, e fala, tá fazendo o que aí, moleque? Vou jogar junto. Vou entrar. Vamos pegar essa ficha aqui, O que o Diego ia fazer? Qual seria a reação da criança de falar, não quero, tá ligado? Ele ia falar, então tá bom, né, tio? Joga aí. Você quer jogar? Joga aí, tá ligado? Joga aí. Às vezes ganhava, mas às vezes perdia. Mas aí o que eu fazia? Eu ia pra máquinas que ninguém jogava. Então, por exemplo... Pra outros jogos. E tinha outros jogos de luta. Então, por exemplo, aí nesse caso, por exemplo, a maioria dos filmes que eu jogava era o quê? Era o KOF do ano, era Street Fighter, às vezes um Mortal Kombat, sempre ficava alguma máquina lá. Aí, nisso eu comecei a jogar muito, por exemplo, Samurai Showdown. Samurai Showdown era muito legal. Samurai Showdown aleatório. Um aleatório que eu adorava, que teve 2 jogos, a gente pode falar que é franquia, né? Se teve 2, a gente já pode considerar. Considerar franquia, né? Que era um jogo genérico chamado Breakers. Não sei se alguém aqui jogou. Breakers, nunca ouvi falar, velho. Breakers e Breakers Revenge. Aí ninguém jogava, eu jogava. Então, assim, se tu ver a imagem assim, cara, óbvio, é o clone de Street Fighter. Mas pior que é divertido. Se tu parar e jogar, é divertido. Os personagens não têm personalidade nenhuma. Assim, aqueles personagens que é cópia de Street Fighter. Inclusive, tem uma personagem que consegue ser ao mesmo tempo a cópia da Chun-Li, do Guile e do Bison ao mesmo tempo. Próximo desafio do Diego é jogar Breakers in Live. Cara, mas se você for ver,
Tirando os jogos que saíram mais ou menos no mesmo tempo, tudo é clone de Street Fighter, tá ligado? Não, sim, Porque você pega o World Heroes. O World Heroes tem o Ken e o Ryu, que são os dois ninjas. Uma e o Hanzo. Não, Você pega isso. Carnival's Revenge, tem o Ken Ryu. Você pega o próprio Aggressor Flight Combat, tem o Ken Ryu deles também, tá ligado? Todo mundo tem o... Porque assim, antes não tinha classificação de personagem, que era Glapper, Shoto, isso era só, tipo, cópias de personagem. O único que tinha era, tipo, Grapper, que era o personagem de agarrão, e o personagem de pancada, tá ligado? Hoje não, hoje tem essas classificações, mas na época era tudo cópia, porque era o personagem Shoto é Ken Ryu, cara, é Hadouken, Shoryuken e algum... Mas ó, Fatal Fury não tinha não, hein? Fatal Fury? Mas o Fatal não. Fury, ele saiu junto com o Street Fighter praticamente, não deu nem um ano de diferença. O Street Fighter é de 87, o primeiro, certo? E o Fatal Fury é de quando? Não, o Street Fighter 2 é de 90 e poucos. Mas não, o 2, primeiro... mas eu digo o primeiro. O primeiro é de 87, o Street Fighter... Mas pelo amor de Deus, você jogou o primeiro? Não, é que aí não tem nada a ver com o Street Fighter que a gente conhece até hoje, tá ligado? Era soco, chute, não. Dá a vida pra soltar um Hadouken. Mas eu digo assim, é o primeiro jogo, eu acho que ele, se não me engano, ele é o primeiro jogo de arcade dessa pegada. De luta teve Karatê, né? Que é o Street Fighter, tá ligado? Aí depois a gente tem... Assim, se tu for mais pra trás, tem o Yar Kung Fu, né? Acho que é assim que se pronuncia. Tem o Yar Kung Fu. Esse eu não conheço, também. Cara. Eu também não conheço. É bem legalzinho, vale a pena jogar também. Mas aí, acho que o que a gente conhece mesmo... Mas o Yar Kung Fu e o Mr. Karate, o Karate, que é só, né? Eles eram muito Street Fighter 1, que você tinha um personagem só, que era quando você apertava Start, e você jogava aquela sequência de lutas, tá ligado? É que, se eu não me engano, eles não... O Karate tinha assim, dois players, um contra o outro, e Yar Kung Fu acho que não tinha. Mas eles já eram meio que o molde do Street Fighter 1. Só que Street Fighter 1 era tipo um personagem contra um monte de nego, e com o Player 2 era o mesmo personagem contra skin. Tá ligado? Que era o Ken e o Ryu. Era o mesmo personagem, mesmo golpe, tudo com outra skin. Por isso que Street Fighter 1 não dá nem pra comparar muito com um jogo de luta, assim dos moldes que a gente conhece hoje. Street Fighter 2 que foi o definidor mesmo. E um outro aí, só a nível de curiosidade de história aí, que também acho que pode ver, é aquele o Karate Champ. Pra quem lembra do Grande Dragão Branco, da cena quando o Dux conhece o Jackson, que eles fazem um das princípios assim, de amizade que tinha nos anos 80, 90, era você fazer um amigo no fliperama. Você se esbagaçar contra alguém e depois vocês viravam um amigo. Depois ficar amigo dele. É isso, exatamente isso. O jogo que ele joga ali é o Karate Champ, pô. Karate Champ, é bem isso. Então, mas eu acho que a gente pode definir Street Fighter 2 como inicial, porque foi ele que definiu os jogos de luta como a gente joga sempre e vai falar hoje. Que aí o 2 é de 91. Isso. Aí, só que se a gente for pegar, por exemplo, ele ainda é anterior às grandes... Assim, porque vamos ser bem honestos também, levando assim, franquias de jogos de luta que perduram até hoje, que duram e são muito famosas até hoje. A gente vai falar Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken e The King of Fighters. Certo? Tem desses antigamente. Porque aí você tem o Killer Instinct, você tem outros, mas são franquias menores, cara, que a galera não tem, é mínimo. E não tem jogo. Qual foi o último? Fatal Fury, Fatal Fury não tem mais, Fatal Fury virou The King of Fighters. Acabaram de fazer, pô. Peraí, gente, vamos organizar. O Fatal Fury fez um revival agora, mas tipo... O Garou era a continuação de Fatal Fury, e o Garou de agora é a continuação do Garou. Cara, mas quem joga isso até hoje? A galera só foi jogar Garou por causa do Cristiano Ronaldo. Ela substituiu o King of Fighters na Evo, mano. Como assim quem joga até hoje? Ninguém joga isso aí, cara. Ninguém joga. Eu jogo. Hoje em dia, real mesmo, a galera joga pra caramba Street Fighter e o Mortal Kombat, e olhe lá ainda, tá ligado? Não, tá louco. São as duas maiores franquias. São as duas maiores franquias. Não, isso eu concordo. Eu tô falando das franquias grandes. Vamos falar das grandes. Não sou muito versado, assim, dos jogos de luta atual, mas, cara,
eu só vejo falar Mortal Kombat, Street Fighter. Mortal Kombat, e tem aí... Street Fighter. Não, e KOF. Não, mas se você... Que um KOF. Não, peraí. Mas se você for falar em Revival, Street Fighter do 3 até o 9... Ele tava, o Street Fighter não, o Mortal Kombat do 3 até o 9, ele tava morto. O 9 foi o Revival. Não, foi Revival, mas assim, são franquias muito... Cara, é franquia que você falou, todo mundo sabe que é. Mortal Kombat... Tipo assim, são King of Fighters, todo mundo sabe. King of Fighters, sim. Mano, King of Fighters, sabe? Desculpa, JM, não, desculpa. É que assim, King of Fighters... Opa, a galera é mais nichada, conhece. Agora, tipo Lucas. assim, o pop... Não, cara. o The King of Fighters não. The King of Fighters eu concordo, cara. The King of Cara, Fighters é gigante. Sério, cara? Eu acho que não, velho. Ó, É porque o KOF ficou muito tempo também sem jogo, né? É. Depois... Europeu não conhece tanto, Lucas, mas América... Tipo assim, eu E tive... King of Ah, pronto. Ele Assim, foi tô falando- estupidamente difundido na Tô América. falando, por tá ligado? exemplo, conhecimento, só mudando um pouquinho só a chavinha do assunto, mas ainda dentro do assunto. Por exemplo, a gente vê Street Fighter em filme, a gente vê Mortal Kombat em filme, mas pô, nunca vi um filme de KOF. Pô, tem sim, você nunca assistiu, mas tem. Nunca vi, nunca Tem. vi. Vai Cara. ter, Desculpa, vai ter. desculpa Tem. minha ignorância. então. Assim, vou dizer, Manda pra Um mim que eu ponto. quero ver. É cara. ruim. Eu quero ver. A qualidade é além da distância. viu? É, O filme é ruim, mas ele existe. Não é bom. Não, é. então, beleza. Não, mas eu quero ver. cara. É a mesma Quero coisa ver. do Tekken, tá ligado? O Tekken Eu também vou tem colocar filme. um ponto. É ruim, mas não, o existe. Tekken eu sabia que tinha o filme, mas, tipo, eu nunca vi, mas eu sabia. Mas agora o KOF eu nunca tinha visto. É, velho. tem sim. Sabia não. Tem Eu vou sim. colocar um ponto aqui, ó. Todo fliperama que você for vai ter uma máquina de KOF. The King of Fighters, sim, concordo. Isso é real. Vai. O que é fliperama? Então, É assim, mais fácil você deixar um Street Fighter um KOF do que o Mortal Kombat. perdido. Muito mais fácil, cara. É porque eu acho que o Mortal Kombat é questão de placa, que é uma placa mais complicadinha Aí- e tal, então... É porque tudo era Negel antes, né? A gente precisa Era por isso. também, tem fazer assim, colocar na prateleira correta. Por quê? O Street Fighter e o The King of Fighters, eles foram muito difundidos real nos arcades mesmo. Eles foram mesmo durante muito tempo. E até hoje tem. O Mortal Kombat, ele sempre foi um jogo de console. De Ele console, sempre é. foi, cara, ele nunca foi um sucesso de arcade, até existiu e tal, mas o Mortal, Mas, ele cara, sempre pô, foi de eu conheci console, Mortal cara. Kombat eu conheci Mortal Kombat no arcade, Não, velho. tudo bem, até existiu, Lucas, mas... Lucas, que assim, o 1 foi muito grande no arcade. Sim, exatamente, o primeiro, concordo. Foi dar Mortal. É. Mas o Mas sucesso do depois Mortal é Do console. 2 pra frente, não, teve virou- arcade, mas arcade do 2 você vê, tipo, meia dúzia aqui no Brasil, tá ligado? É, Você como- não Gato Pingado. Pois é, como o Acho JM muito falou aí pouco. como o JM falou aí no começo, foi o Mortal Kombat, pelo menos pra gente aqui no Brasil, do 2 em diante virou jogo de console. Virou um Porque jogo console, exatamente. Até mesmo, por exemplo, o Killer Instinct também tinha arcade, só que era raro de achar. Raríssimo de achar, cara. Cara, Sim. eu sinceramente, pô, mais uma informação que eu absorvi agora. Pra mim, o Killer Instinct nasceu no Super Nintendo, velho. Não, tinha é também. arcade. Agora, só falando, tu falou de franquias aí, tem uma discussão gigantesca se é jogo de luta ou não, aí eu vou deixar com vocês, que é o Smash. Smash Bros. Smash não, é jogo de Bros. luta. Não. Smash É, Bros. peraí, Você é do luta. não. Ah, é, cara, Não, outra categoria, cara. Acho que é outra Cara, categoria. Não, né? não. Gente, Eu acho que é outra Gente, categoria luta- também, Pô, cara. se Quem- for acertar o entra nos Smash, a gente tem que aceitar Beat'em Up também. Não. É que tipo, o Smash Bros. Ele entra em campeonatos de luta, tá ligado? Não, Ele mas tá é na- outra ele tá categoria, treta, cara. ele tá em todos os campeonatos principais. Ó, do mundo. vou, o Pois que é, que... isso que é o meu ponto. Peraí, Ele é de luta, tá vamos ligado? lá. Vamos botar ordem nessa bagaça aqui. O Smash Bros, pra mim, ele não entra na categoria de luta, por quê? Primeiro de tudo, não tem um round ali. Round one fight e não tem. Já não... Ele tem um tem, round. porra. Não, peraí. Só que o round Peraí. não tem limite de tempo. Não tem É, limite é de tempo. tempo. É, O cara tem se eu. explode, cai da plataforma lá e respawna e volta, tá ligado? Tem Não, vida, que nem peraí. você tem vida no jogo. Não, no jogo lá, você acabou sua vida, você toma o KO Seu trio e é vai sua pro vida. round. O trio é sua vida. Koyama, Tem- vamos lá. ó, Tomou o Caio, KO, parte pro É round igual jogo de seguinte. boxe, cara. Tem É jogo, luta de boxe. Caio, tem jogo, eu não lembro, eu não lembro o nome, eu vou pesquisar, eu te falo, você fala na correção na próxima. Mas tem um jogo que ele é de luta, tipo 2D, só que a questão de finalizar, ele é estilo o Smash Bros, tá ligado? Ou você te dá um golpe finalizador, ou a porcaria da luta não acaba, o cara tá com menos 500 de lá e
que fez cara, assim, o que eu entendi do tema era o seguinte: finalizador. A gente ia falar jogo de luta, tipo assim, porradaria. Torneio de luta, exatamente. Isso aí. É. Round, Agora o Smash Bros, os caras ficam pulando em plataforma pra lá e pra cá pra não tentar cair e pegando power up aí, não é? Vamos fazer. Smash Bros é mais jogo de plataforma do que jogo Eu concordo, de luta, Lucas. Vamos fazer votação aqui. Quero votação. Não, você não assim, manda em nada aqui, amigão. Quem manda aqui sou eu. Porque assim, ó, Smash Bros é sim um jogo de luta, que nem acho que foi o Diegão que falou, né? Tá em todos os campeonatos de luta até Smash Bros. Foi o JM que trouxe essa. O JM, né, que falou, né? Todos. E assim, é um jogo que você tem defesa, você tem ataque, você tem que esquivar, você tem... Não. É do mesmo jeito que tem todos os jogos de luta. A questão é que não é porque ele não é o... Porque nem o jogo de luta, na verdade, ele é tradicional de round, tá? Inclusive, o The King of Fighter não é tradicional de round. Como que não? O The King of Fighter é tradicional de você perder... Tipo, morreu o seu carinha, ele não volta. Tem tempo também, filho. Tem tempo também. Morreu o seu carinha, ele não volta. Não. O seu carinha não volta. É nocaute. É um jogo que é mais nocaute. de luta. É um jogo que é mais de luta do que qualquer Smash que você falar. Streets of Rage. Streets of Rage é um jogo mais de luta do que esse. Não é, cara. Mas é um beat'em up. É um beat'em up. Eu vou te falar uma coisa. Você fala, o Lucas falou da mudança de plataforma, né? Se você pegar em frente do cenário, atrás do cenário como mudança de plataforma, Fatal Fury tá aí pra mudança de luta também. Não, eu não estou dizendo isso, cara. Vocês estão... Eu não estou dizendo isso, eu tô falando o seguinte, que pra mim, o Smash Bros, você usa mais a plataforma pra qualquer outra coisa do que realmente lutar. Então é um jogo de estratégia, é um jogo de estratégia. Jogo de luta, pô. É jogo de estratégia. Mas qualquer jogo de Koyama, cala tua boca. Vamos parar aqui, ó. Você tá querendo vir avacalhar o meu tema aqui hoje, rapaz? Você tá na sua aí. Não. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber se tem lá rasteira, meia lua pra trás, soquinho. Não. Peraí. O Smash é isso. Deixa eu falar, animal. Eu tô falando aqui, ó. Eu quero saber o seguinte. Você vai jogar lá, meia lua pra trás, soquinho, Hadouken? Não faz. Então já não é mais jogo. Acabou, irmão. Mas aí tem vários que não faz, cara. Não, acabou, irmão. Franquias de jogo de luta. Cara, tá quase passando mal de tanto Eu já tô aqui falando o seguinte, cara, ó. A gente veio aqui pra falar hoje de The King of Fighters, de Street Fighter, de Mortal Kombat, de Tekken, não é Smash Bros. Aqui não tem. Eu vou ser obrigado a usar aqui o meu poder como ditador agora nesse programa, entendeu? Aqui, assim, ó, lembre-se. Os melhores jogos de luta de todos os tempos. Ei, Smash vai estar lá. Quem entende de jogo de luta sou eu, não é o Google. Agora você se coloque. Goiano, isso aí também não é muito. Você se recolha, tá bom? Não é muito parâmetro, não, porque se tu pegar a melhor lista de RPG, tu vai achar Zelda lá. É isso aí. E Zelda também não é RPG. Olha aí, ó. E agora você se recolha. Recolha. Não, mas concordo, mas é que Zelda também não é muito bom, não é um parâmetro muito bom. Não estamos discutindo qualidade, estamos discutindo filosofia de jogo. Eu quero saber o seguinte, tá? Jogo de luta, luta com rounds, com porradaria, com pose de luta. Smash Bros é carnaval, irmão. Smash Bros é carnaval, tá ligado? Não vem com esse papinho, não. Smash Bros é jogo de luta. Jogo de carnaval. Smash Bros tá banido desse programa. Não tem Smash Bros aqui. Agora eu vou trazer um jogo que não sei se vocês já jogaram, que eu gostava muito. Um jogo que eu joguei lá no Japão e eu amava esse jogo. A primeira vez que eu joguei foi lá. E depois que eu vim pro Brasil, em 2007, porque eu sempre gostei de fliperama, etc. E quando eu cheguei aqui no Brasil novamente, ainda existiam muitas casas de fliperama, né? Ainda existia, em São Paulo, existia algumas, assim, obviamente não existia tantas, mas existia algumas que eram famosas. Então eu ia em algumas que ficaram na freguesia do O, outras lá perto da Zona Sul onde eu morava. Eu não lembro o nome delas, que eu sou horrível para nome, mas
eram grandes. E esse jogo tinha lá. Não sei se vocês já jogaram. Eu queria trazer aqui pra ver se vocês já jogaram esse jogo que chama Guilty Gear. Sim. Não, Guilty Gear acho que não, cara. Eu não joguei, Anime mas eu sei Fighter. qual que é. Guilty Gear Cara. Anime Fighter, ele é bem importante no cenário também competitivo. Ele é muito bom. Ele é bem Anime Fighter. muito. Joguei muito Guilty Gear. É muito da hora Guilty Gear. O último é o Strive é legalzinho também pra caramba. Os outros tem outros melhores, mas o Strive é legalzinho. E ninguém ninguém nunca deu uma importância tão grande pro Guilty Gear, mas o Guilty Gear é um jogo de luta que ele é muito bom. Ele trouxe inovações que estilo a parte do especial, que era igualzinho que tem no Marvel versus Capcom e etc, né? Que é você, na hora que você dá o especial, você meio que sair da tela, né? Do padrão ali da tela. O especial mais ferrado de boss que tinha era, eu não lembro qual Guilty Gear que era, mas eu sei que um dos chefes era uma minazinha que tocava guitarra. Aí não. A Ino, isso mesmo. E aí o especial dela era a tela inteira praticamente. Sim. Caraca, Cara, velho. Esse eu nunca joguei, não. É muito bom, Guilty cara. Gear é muito bom. bom. É muito bom. Guilty Gear é Ó, pra você ter uma ideia, o Guilty Gear estabeleceu um gênero que é o Anime Fighter, né? É o Anime Fighter, Que é exatamente. o jogo de luta de anime. Baseado Hoje mais em anime. tem Granblue Fantasy, Granblue Relink, tem outros, mas quem definiu esse gênero foi o Guilty Gear. Desculpa, E é gente. Não, só pra informação, é da galera da Arc System, né? Que Isso. que fez Isso. um dos melhores jogos de Dragon Ball aí, que é o Dragon Ball FighterZ. Então, É bom, o Dragon Ball FighterZ é Sim, muito legal também, cara. Então, Fighter Z, ele é Anime Fighter também. sim, e Já pegaram a estética de lá, né? E se pegar a lista de jogos da Arc System, principalmente de luta, assim, é muito jogo bom. Muito assim, tenso. e tem principalmente é mais a série Guilty Gear e tal, mas ele tem outros jogos aí outros jogos aí fora de luta também que são muito bons. Então vale. A série Granblue também, tá ligado? BlazBlue, caso que alguém também é muito bom, tá? Sim. Então, se você gosta desse estilo mais animesco, assim, de luta, pode ir atrás de Guilty Gear, que eu acho que você vai gostar. Uma coisa que eu gosto muito eu sempre gostei muito de Guilty Gear é o design dos personagens. Exato, eu também. É muito bonito, né, cara? Agora, eu queria. Saindo um pouco dos jogos de Anime Fighter, eu queria voltar para os jogos de luta normal. Uma coisa que, eu levo pro coração, que é um jogo de luta brasileiro. Apesar de ter sido um fiasco total, eu agradeço muito. Como é que é o nome? Mano, eu esqueci. Street Chaves, tá ligado? Não. Cara, esqueci dos Street Chaves na hora. O Mugen, tá ligado? Não, é que foi um jogo que foi uma puta decepção. Que ele não chegou a sair. Eu esqueci o nome do jogo. Brasileiro? Ih, cara, agora eu não sei. Não sei o que, Mortais? Um negócio de roupa lá? Isso, Trajes Fatais. Apesar do Trajes Fatais ter sido um fiasco gigante, eu agradeço muito a Trajes Fatais, porque ele levou um dos desenvolvedores a produzir esse jogo, que é o Pocket Bravery. Pocket Bravery, se vocês procurarem no jogo de luta brasileiro, extremamente elogiado na gringa. Eles são personagens meio chibi, assim, meio pixel art, tá ligado? É muito bom. Olha só. Pocket Bravery. Pocket Bravery. Cara, também Ele não peguei também. Tem um estilo... o estilo de luta dele lembra muito o estilo de jogo da SNK, tá ligado? Só que, nossa, o jogo é muito bom, ele é bastante elogiado na gringa, ele tá em alguns campeonatos, não tá em todos os campeonatos do circuito, mas em alguns campeonatos estão. E o jogo é tão foda que ele faz um monte de referência. Ele tem, o cenário da Evo, ele tem o cenário do Treta, que é o... No cenário do Treta, na plateia de fundo, tem um monte de jogador brasileiro muito foda, tipo Zangief Bolado, uma galera assim, tá ligado? Muito legal, Caraca, cara. que legal. Esse eu nunca vi. É um jogo que, vale muito pra quem não conhece, conhecer, que ele homenageia muito o cenário, principalmente o cenário de luta brasileiro. Nossa, ele parece muito a jogabilidade do The King. Isso.
quando eu peguei essa fase, assim, do jogo de luta, fora o fliperama, como eu falei, de moleque eu jogava muito Street Fighter e o The King of Fighters no arcade, né? Depois a gente passa naquela ideia, já tem videogame em casa, a gente passa a jogar os jogos do videogame em casa mesmo, como é o caso do Mortal Kombat. Depois o Tekken, que eu joguei mais em casa do que na rua. Até cheguei a jogar um pouco de Tekken em arcade também, mas não tanto. Só que depois... Aí vem emulador. Então, mas depois a leva que me pega... Não só o emulador, porque assim, vamos ser honestos, né? Na época do Tekken, a gente já tava na geração do PlayStation. E o PlayStation, ele trouxe pra nós o auge do jogo pirata no Brasil. Isso é uma verdade, gente. Cara, todo mundo jogava PlayStation. Então era muito fácil. O acesso tava aí muito fácil pra gente jogar o Tekken, por exemplo, no videogame em casa. Só que você não conseguiu o PlayStation. Depois o que me pegou de arcade que eu lembro de voltar a jogar assim, que eu peguei muito, foi aquelas máquinas do Capcom versus Marvel. Marvel vs Capcom, né? Marvel vs Capcom. Que aí pegou demais, que eu joguei muito também. Que aí sim você trazia ali uma retomada no arcade com a molecada, tá ligado? Sim. Mas esses jogos, por exemplo, que vocês falaram, tipo Guilty Gear, essa parada, eu passei batido, cara. Eu não cheguei a ver isso pra jogar. O Marvel vs Capcom, eu não cheguei a jogar no arcade, cara, porque já tinha morrido o arcade aqui, né, cara? Cidade interior, tudo vai embora primeiro, né? Esse aí, o arcade aqui já não era mais de ficha, era de cartãozinho magnético, tá ligado? Aí você passava o cartãozinho isso, velho. E ficava lá. Isso. E eu lembro que com um crédito eu fazia final no Marvel vs Capcom. Cara, quando era X-Men vs Street Fighter, eu estudei num colégio agrícola. Que começou isso aí no... E assim, na frente... E assim, era um colégio tipo, fora da cidade, era realmente numa fazendinha lá, e na frente da fazenda tinha uma tia que tinha um bar. E na tia do bar tinha Marvel vs... X-Men vs Street Fighter. Isso. X-Men vs Street Fighter. Isso não era também é outro que eu joguei, também cheguei a pegar legal também. Cara, você tem uma ideia, no começo eu comecei pagando, comprando crédito. No final do primeiro ano, que eu só fiquei um ano lá, eu tava fazendo conta na tia. Tava devendo, o cara penhorando os bagulhos de casa. Sabe o que aconteceu? Ele foi lá e deu um cano na tia. Eu paguei. O cara penhorando os bagulhos de casa. Chegava o pai em casa e falava assim, ô JM, cadê aquele rádio que tava aqui? Não era assim, tá ligado? Eu fazia bico na cidade. Mano, a ficha era tipo 10 centavos lá. Eu fazia... eu tinha uma carteira de 50 conto, que eu podia gastar 50 conto. Por que gastar 50 conto? Eu pagava e resetava a carteira, não era tipo mesmo. O JM criou a primeira carteira digital. Mais ou menos isso. Tá? A tia do barzinho era agiota, tá ligado? Era minha agiota. Agiota de ficha. E em vez de emprestar dinheiro, eu emprestava ficha pra mim. Ficha dealer, né? Fala aí, Diego. Fala aí, Diegão. Fala não, porque essa parada aí, mano, eu fiquei viciado mesmo, cara. De parada assim de jogar. Cara, eu tinha que jogar pelo menos uma ficha por dia, cara. Sério, cara, eu passava mal em casa, cara. Caraca, velho. Mas é verdade, é abstinência. Eu saía da escola e ia jogar com os moleques também, pô. Tanto que, na época, né, assim, era 30 centavos, né, cara? Hoje, o que você compra com 30 centavos? Nada. Era 30 centavos uma ficha, normalmente, nos fliperamas de rua, né? Ou 25, né? 25. Hoje em dia, você não compra nem um babalu mais com 30 centavos. 30 centavos. Fliperama de shopping sempre foi mais caro e tal, mas... Aí, cara, eu já fui uma vez, o cara do bar ficou puto comigo, que eu paguei com 30 moedas de 1 centavo, cara. Nossa. Os caras olhando pro Diego. O cara olhando pro Diego e falando assim, esse vagabundo roubou a igreja, irmão, o que é isso? Caralho. Eu falei, cara, é o que eu tinha lá em casa. Eu falei, é isso aí, dinheiro é dinheiro, não pode negar, dinheiro é dinheiro, mano. Mas é esse negócio, cara. Pô, Diego falando aí, me lembrou, cara, o que eu fazia também, cara. Tipo assim, primeiro, quando qualquer dinheiro que sobrava, cara, tipo assim, 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo que fosse, mano, era caixinha. Aí juntava 50 centavos, que era o preço da ficha aqui, mais ou menos. Porra, cara, a primeira coisa que fazia era fliperama, velho.
Inflacionada a ficha de 50 centavos aí, Lucas. Queria nem saber quantas moedas eu tava pagando, cara. Eu não sei se tinha, eu não sei como é que era, não sei como é que era na cidade de vocês, depois eu gostaria de saber. É porque no bairro, assim, eu morava num bairro grande, né? Relativamente grande. Então, mano, o que eu ia fazendo? Cara, eu ia explorando o bairro e jogava em qualquer lugar, assim. Eu parava, teve uma época que eu jogava assim, porque uma coisa também muito comum, né, além do Street Fighter e do Street Fighter, era Street Fighter e The King, uma máquina que era muito comum em praticamente todos os bares era, ai meu Deus, Cadillac Dinossauro. Cadillac sem dinossauro. Também tinha, pô, eu joguei pra caralho. Era basicamente em todos os botecos, assim, tinha. Cara, eu ia rodando no bairro, assim, atrás de boteco pra ir jogar. Falei, cara, lá, eu fiz checklist no Cadillac de dinossauros. Que se fosse lembrei desse, cara. Os fliperamas aqui, cara. Eu fazia isso. Se fosse um jogo single player, só precisava ter um personagem. Mano, se fosse hoje, o Diego podia fazer um app só de fliperama. Que tem Cadillac dinossauro. Mano, que era um Mustafa, ninguém escolheu o personagem. Eu já subi mais 2 vezes nas favelas aqui, porque era 20 centavos de Fighter, cara, tá ligado? Botava a vida em risco. O maluco botava a vida em risco pra jogar Street Fighter. O que não faz o vício? Olha só, a gente pode dizer agora o que não faz o homem nasce bom, mas o vício corrompe, tá ligado? Eu estudava, era relativamente perto de uma comunidade, no Rio de Janeiro, eu estudava, então, pô, direto, cara, e era mais barato, direto. Mas o cara botava a vida dele em risco, velho. Os lugares, assim, já joguei nos lugares bem esquisitos, assim. Ó, chegava assim, ó. Aqui, roubar a ficha dos caras, né? 20 centavos aqui, ó. 20 centavos aqui comigo aqui na mão, hein? E se você ganha do cara, e se você ganha do cara e o maluco te dá uns pipocos, Diegão? Não pode, irmão. Isso é um risco muito grande, tá ligado? Pô, com certeza, mano. Você deixa o cara ganhar, né? No boteco lá, a galera jogando sinuca lá, pô, a chance de dar uma merda era gigantesca. Não, peraí. Eu joguei sinuca, já joguei com meu avô, inclusive, no bar do Zé Gordo, antigamente lá, quando nós ia lá em Itapevi. Irmão, eu já cheguei a jogar a partida de sinuca valendo a vida já, tá ligado? Então, tá pensando o quê, irmão? Que isso, Caio? Agora você puxou alto, hein? Puxou a bet alta, hein? É isso, filho. Né? Tá pensando que eu falo isso pra todo mundo. Falo, cara, você tá ligado? Nós jogamos uma partida de sinuca valendo a vida. E ainda tem gente que pergunta se eu ganhei, tá ligado? Eu falo, porra, tô morto, cara. Acho que se você tivesse perdido, você não tinha contado essa história, né? A pergunta que não quer calar é, você matou? Não, é brincadeira essa porra, é brincadeira. É zoeira. Mas se fosse no Smash Bros. Se fosse no Smash Bros, não. Outra coisa, era comum aí porque além tinha alguns fliperamas que tinha timer. Cara. Mas aí é ladroagem, Isso aí era ladroagem. Eu já vi isso aí também. Aqui foi só na ficha, cara. Eu peguei essa época só de ficha. Não, mas tinha cara com timer, porque aí você pegava a ficha e mesmo que você estivesse ganhando, ele acabava e já era, entendeu? O que tinha aqui era uma parada que eu não sei se tinha em todo o fliperama. Era o seguinte. Você tava jogando coisa e tal, aí, acabava a sua ficha. Aí o cara que tava no comando lá, você fala assim, joga mais uma aí. Aí ele adicionava automático lá pra você. Isso tinha. Sim. Mas, assim, troço artesanal, saca? Nada era o cara era ligado o bagulho do techzinho lá da ficha. Ele dava um coin lá, ele dava um coin lá no negócio. Ele tinha, tinha um que o mano, ele tinha, esse interruptor de campainha, assim, tá ligado? Sim. Ele fez a gambiarra, né? Em vez do botãozinho lá que ele vinha apertar, ele deixava o bagulho da campainha do lado dele aqui. Aí quando nós pagava, ele ia lá e dava só o techzinho e adicionava. Isso, exatamente, adicionava. Era pra evitar da galera de ficar querendo... amassando o tampinho de garrafa. Esquema de ficha. E porque tinha a máquina também, que o botão de você apertar era atrás dela, tipo assim, em cima. Então o cara fazia essa gambiarra do fio, porque não tinha como a molecada apertar em cima lá sem ele ver e botar a ficha a mais, tá ligado? E tem cara que usava a ficha de outro fliperama, Puta, se usava, irmão. Mas aqui no interior, velho, não tinha essas malandragens de, tipo assim, o cara pegar e fazer outra ficha, não, velho. Até porque, tipo assim, esse conhecimento só chegar pra gente anos depois. Quando já não tinha mais fliperama, tá ligado? Aconteceu mas é isso aí. Aconteceu uma vez, era a maior máfia, porque tinha um fliperama de boteco lá que era 30 centavos. Aí eu comprei a ficha, aí
Eu falei, vou jogar mais não. Eu levei a ficha pra casa e tal. Aí eu fui num shopping que tinha... Era um shopping, né? Era um supermercado grande que tinha um fliperama lá. A ficha era R$1. Falei, tava com a ficha, falei, cara, vou testar aqui. E funcionou. Era as fichas da Havaí. Porque as fichas eram meio padrão, velho. Eram duas marcas de ficha. Era Havaí, eu não lembro o nome da outra. A outra, tipo, a diferença da Havaí era um cortezinho no meio. Que a Havaí era os dois cortes no canto só. Essa outra marca era os dois cortes no canto e o corte no meio, tá ligado? Aí eu comprava, sei lá, mais 10 fichas lá no cara, jogava um pouquinho e ia embora. Ia lá pro shopping, jogava lá, que tinha as máquinas melhor, né? Lógico. Caraca, olha só, cara. Aí eu comprava 2 fichas pra poder... Pra desbaratinar. Porque o cara, senão, tá jogando aí o dia inteiro. Pô, era isso, cara. O Diego inventou a ficha pirata, tá ligado? Mano, o Diego é desbravador, mano. Ele é desbravador, velho. O que a gente, vou falar sério aqui. O que esse programa nos mostrou hoje? Primeiro que a gente tá falando sobre outro assunto que não as franquias de jogo, mas estamos falando sobre o fliperama. Segundo, que esse programa nos mostrou hoje também. Diego é um cidadão destemido que subiu o morro pra jogar fliperama na comunidade, correndo o risco de tomar uns pipocos ou de apanhar da polícia. E terceiro, o Diego pirateava a ficha de fliperama pra jogar no shopping com a ficha do boteco da rua. Ou seja, temos o campeão de infrações, o senhor... o senhor... Como é que é o nome? O senhor contraventor aqui, que é o Diego do Pode Alimentar, cara. Eu confesso, né? O homem é o contraventor, confesso aqui, entendeu? Mas voltar pro tema, que tem uma franquia que eu gostava muito, cara. E aí eu só joguei no PlayStation 1, né? Ele foi até o PlayStation 2. É uma franquia que eu acho que deveria voltar, que é o Blood Roar. Alguém jogou aqui? Blood Roar, joguei pra caramba. Cara, esse jogo não me pegou. Não me pegou, Diegão. Aqui assim, o legal era que eu não tive Play, tá ligado? Mas tinha muita locadora de videogame que tinha os videogames lá que você jogava. Aí, tipo, aqui lá perto, não perto da casa que eu moro, mas perto da casa que eu morava quando eu era criança, tinha uma locadora que, tipo, tinha Play, tinha Neo Geo, tinha uma pancada de coisa. Então, cara, foi nessa época que eu conheci trocentos milhões de jogos de luta. Volto a dizer, a pirataria fazendo o seu trabalho aqui no Brasil. Sim, no caso não era pirataria, porque era locadora de videogame. Mas os jogos eram todos originais, né? Não. E, cara, foi publicado pela Konami, né? Porque os de Neo Geo era complicado você. De Neo Geo, sim, não, de Neo Geo era mesmo. Mas até do Dreamcast, irmão, que eu jogava aqui, a galera pirateava. Não, mas os de Play... Cara, se não era cartucho, era muito mais fácil piratear. Se era CD, era muito mais fácil piratear. É tudo, sempre. Quando era cartucho, tinha uns problemas ali no meio. Você sabe que... Não é que não dava, tinha os problemas. Tem uma que também que é franquia, porque ele tem vários, mas que eu joguei, mas esse aí a gente jogava mais pelo apelo da arte, né? Que era o Dead or Alive. Dead or Alive todo mundo jogou o jogo de vôlei. Todo mundo jogou. Eu jogava o de luta, Dead or Alive, porque era mano, era sensacional. Sensacional. Só o Blood Roy, porque ele era uma parada que veio... Eu não sei se o Soul Calibur foi o primeiro que instituiu isso, que era o combate de arena, né? Porque era a arena que você podia cair, né? Aham. Isso era muito apelativo, né? Eu não então, gostava muito dessa parada, não. Tinha vários que a arena você podia cair. Tinha o Soul Calibur, o próprio Fatal Fury tinha... que você conseguia jogar o cara... Fatal Fury não, era o Fatal Fury. Você conseguia jogar o cara no canto da tela, tudo bem que não era só uma porcadinha. Você tinha que bater o suficiente pra estourar o canto da tela, mas você conseguia jogar. O Mortal Kombat também tinha essa dinâmica de estourar a tela. Aqueles tinha... Então, mas o Mortal Kombat você não matava o cara com ainda metade da vida, porque o cara caiu da tela. Não, aí não. Isso. Tipo, tem esses jogos que, o Kenny Strict fazia isso, o Fatal Fury fazia isso, o Soul Calibur fazia isso. Que é tipo, como você conseguia destruir os cantos do cenário, ou o canto do cenário era livre, você simplesmente ia, tá ligado? E, tipo, eliminava o oponente, às vezes, com a vida cheia, porque você conseguia destruir o canto da tela. Isso era meio roubado. Mas esse lance do Blood Royale dos caras virar bicho, assim, eu sempre achei maneiríssimo, assim, eu achei que... Era legal. Eu achava maneiro, assim, era uma franquia que eu acho que podia voltar em algum momento. Então, mas aí, né, Diegão, tem jogos que são bons, que passam batido e que a galera tem uma certa relutância em fazer de novo, né? Tinha jogo do Sonic também.
De luta? De luta? Tem Sonic the Fighters, eu acho. Cara, tem Tartarugas Ninja, que tem um Tournament lá que era só de luta. A gente tem o Power Rangers, que é um também de luta de Megazord, inclusive, tá ligado? É maneiro, cara. Esse é muito legal. O nome do jogo de luta é Sonic Battle. Eu conheci o Sonic Fighters. Desculpa, Sonic. Eu conheci esse jogo de luta do Sonic num shopping aqui perto de casa. Que, tipo, caraca. Cara, eu nunca vi isso, velho. Eu tava numa Playland da vida, daí tinha o arcade desse jogo do Sonic, tá ligado? Ele era todo 3D, meio... Ele era bem Virtual Eu tô Fighter, vendo aqui, ele parece Virtual Fight mesmo. Isso. Cara, eu Tá aí outro jogo que eu joguei a primeira vez, o Virtual Fighter. Eu joguei no Sega Saturno, né? Porque ele vinha no Sega Saturno em alguns... Sim. Virtual Fighter, se eu não me engano, Virtual foi meu Fighter. primeiro jogo 3D. O Virtual Fighter eu cheguei a jogar no fliperama de shopping. Aí O Virtual Fighter, sim. É que a gente também tem que ver, tem vários desses jogos que a gente jogou, que no final... É Virtua mesmo. Virtua Fighter. Tem vários desses jogos de luta que a gente jogou, que no final todos eles acabaram virando o King of Fighters, né, irmão? Porque a SNK mesmo pegou tudo que tinha de todo lado, montou a equipe Vingadores deles e meteu o The King of Fighters. Só pra falar uma coisa de Virtual Fighters, vai ter o Virtual Fighters esse ano que vem, hein? Olha aí, Vai sair um novo jogo da série. Vai sair pra quê? Pra todos os consoles? Possivelmente. Possivelmente, né? Eu sei que PC vai, Xbox vai. PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 2. Vai sair pra tudo. Então, eu acho que assim, ó, o que a gente podia fazer aqui é elencar os melhores jogos de luta que nós Antes de temos. elencar, deixa eu só aproveitar o tema que o Caio falou, porque uma coisa é verdade. Isso começou com King of Fighters, que foi é que King of Fighters não foi só jogos de luta, né? A SNK juntou uma porrada de nego de um monte de jogos. Pegou de vários jogos. Sim. Ralph Clark era do Italy Soldiers, que era um jogo de tiro de exército. A Athena tinha um jogo próprio dela. Athena é o próprio jogo, plataforma, tá ligado? Então, assim, ela juntou não só ela, mas várias empresas fizeram isso com a franquia. Foi fazendo a iniciativa Vingadores. Juntou uma porrada de jogo deles e juntou todo mundo. A PlayStation teve o PlayStation All-Star, que foi uma decepção. Mas eles tentaram fazer a iniciativa Vingadores deles. É que, tipo, a Konami, então não tem como fazer. Vai fazer Tekken All Stars, com todos os personagens do Tekken, não sei. Mas teve outras empresas que juntaram. Teve a Bandai? Foi a Bandai com a Jump, que teve o Jump e alguma coisa. Jump Force. Isso, a Jump Force. Cara, esse jogo era legal, hein? Que ele não fez muito sucesso, por isso que ele acabou até sendo Eu gostava desse jogo, cara. Mas ele tinha, tipo, Dragon Ball, One Piece, tá ligado? Naruto. Todo mundo da Jump. Porque a Jump é tipo a... que assim, distribui o mangá lá pra galera. Né? É que assim, o mangá lá no Japão não é igual aqui que saiu o volume. Lá saiu o volume, mas antes de sair a Jump com vários... O capítulo sai na Jump, ela tem vários mangás diferentes. Sai tudo misturado. Isso, sai o pacotão. Aí quando, tipo, o Dragon Ball sai capítulo suficiente, eles fecham num volume. Mas o capítulo separado vai saindo tudo na Jump, tá ligado? Então, como a Jump detém 500 mil franquias de mangá, eles fizeram Jump Force que juntava todas essas franquias, assim. Porra, Jump Force tem meu personagem de anime preferido, que era o Ryo Saeba do City Hunter. Era uma franquia muito da hora, só que, tipo, não fez sucesso, tanto que ele, não ficou nem 2 anos na Steam, tiraram ela, delissaram ela de venda. É uma pena. Cara, Jump Force, eu sei que eu joguei uma versão... de coletânea, tá ligado? Eu sei que eu joguei uma versão toda cheia de modificação dele aqui, que eu não vou dizer quem foi que fez isso, e não vou dizer na onde eu joguei também, né? Pra não dar problema depois aqui na minha casa, entendeu? Né? Agora, mas eu joguei uma versão que tinha até Cavaleiro do Zodíaco nela, tá ligado, irmão? Pô, só pelo que você falou, acho que eu já sei quem fez essa modificação. Uma coisa que eu sinto um pouco de... Deixa eu só concluir rápido, que isso eu não esqueço. Agora, uma franquia que soube aproveitar bem no jogo principal essa reunião de personagens foi Street Fighter. Que Street Fighter pegou personagens durante toda a época dele, ele foi acrescentando aos pouquinhos.
Mas pegou de Final Fight, pegou de o Ace Attorney, pegou tipo de vários jogos que é da Capcom e foi colocando, inserindo devagarzinho na franquia Street Fighter. Tanto que você pega Street Fighter 6, a cidade que se passa Street Fighter 6 é a cidade do Final Fight. Isso, cara, é E reaproveitamento. tem vários personagens. E desde o 3 tem vários personagens de Final Fight dentro do jogo. Tem o COD, tem o Guy, aparece o COD, o Guy, aparece alguns chefões. Aquele cara que é mó gigante lá, o Adore, tá ligado? Uhum. O Hugo. A própria Poison virou um personagem, tipo, extremamente conhecido e jogado no Street Fighter. Era um personagem bem apelão também. Então, tipo, a Capcom realmente soube trabalhar, em vez de trabalhar como em King of Fighters, elas soube trabalhar trazendo pra franquia principal, assim, a galera. Muito bom, JM. Fala aí, Diegão, o que você ia nos Coisa que falar? eu sinto um pouco de falta, assim, nos jogos de luta. Até o Mortal Kombat, bem ou mal, ele soube refazer isso, né? Que é história. Não que as histórias dos jogos de luta antigos fossem, meu Deus, Oscar, não. Mas eu acho que era algo que, pelo menos para mim, me incentivava a jogar além do só jogar o contra e tal. Eu gostaria de ver uma história. Por exemplo, Street Fighter 2, a história é simples. Mas, pô, cada personagem tem sua história ali, tem um motivo ali de estar na luta e tal. O primeiro Mortal Kombat, assim, tem a história mais ou menos e tal. Mas, por exemplo, o KOF ali que foi do 94 ao 97, né? Que tinha uma história, né? Que tinha uma história contínua entre os jogos, né? E depois Mas sabe de 2000, 2002, isso se perdeu, me incomoda um pouco. Mas sabe o que é o problema da história dos jogos de luta antigo? Por exemplo, quem que era o personagem principal do Street Fighter 2? É o Ryu? Não. Do Street Fighter 2? Não, de qualquer Street Fighter, o personagem principal é o Ryu, tá ligado? Não era. Se você pegar o Ryu, ele era um ali, tanto que na história do jogo mesmo, ele nem terminou o torneio. Ele perdeu no meio do torneio na história do Street Fighter 2, tá ligado? A história se passa entre 3 personagens, que é Chun-Li, Guile e Bison, que é a história da Shadalu. O Ryu, ele só foi lá, disputou o torneio, perdeu no meio do torneio, foda-se, sigo minha vida à procura do mais forte. Entendeu? Mas isso que é embaçado da história, que assim, essas histórias antigas era a história do personagem, daí o personagem sempre vai se dar bem. Tanto que Honda ganha o torneio, abre o banheiro dele, faz a foda. Tipo assim, depende de quem você termina, tem um final bom. Isso, então. Mas depende de cada um mesmo, mas eles não tem como você tirar, tipo assim, uma parada canônica, tipo, não aconteceu assim, dessa forma, entendeu? Mas é que tá, Lucas, eles tinham os times canônicos, os personagens canônicos que contavam a história certa, desde do Street Fighter 2, tá ligado? Eu tô falando de franquia Street Fighter. A franquia do Mortal Kombat, até a Saga Orochi, era o time do Kyo. A história do time do Kyo era a história canônica. Os outros times era igual... Do King of Fighters, né? Do King of Fighters. Os outros times era igual, tipo, o Honda ganhar, tá ligado? Era pra fazer o time ser o fodão, mas a história era a história do time do Kyo. O The King of Fighters é sempre assim, o Kyo com o lance do poder do Orochi lá, e é esse o rolê. Isso. Até 98. Daí do 98 pra frente vira mais uma salada que entra Nessus, entra a zona toda. Mas, assim, se você pegar esses jogos de luta de antigamente, eles tinham os personagens que eram canônicos, que contavam a história do jogo, mas a máquina não falava, esse é o personagem principal. Todo mundo falava que era o Ryu por causa que o Ryu foi o personagem principal no Street Fighter 1. Mas do 2 pra frente, ele nunca mais foi o principal. E porque o Ryu é o que tá na capa de todos os jogos. Porque é o mais famoso. Porque ele é o tem esse pequeno fator, entendeu? Esse pequeno fator de que todas as capas são Ryu. Mas tá por causa do Street Fighter 1 que ele era foda. Mas, assim, do 2 pra frente, eu falei, do 2 pra frente ele nunca mais foi o principal. Ele era sempre o cara que disputava. Cara, eu acho que o Ryu ainda ainda mais forte. Ele teve 5 minutos, cara, pra fazer o Hadouken no desenho do Street Fighter, velho. 5 minutos. E virando o bracinho pra lá e pra cá. Mas o desenho já foi uma modificação. Porque o que eu falei, no Street Fighter 2 ele não chegou nem a
ganhar um torneio. É que o desenho, Ryu... ele chega no Bison. Tá ligado? O Ryu, ele é um pilar moral do Street Fighter, tá ligado? Sim, isso é. Que é a conduta, a honra ali, a moral mesmo. É o Ryu, irmão. É o poder Isso puro, tá isso ligado? não dá pra falar. É isso aí. Então ele tem esse protagonismo natural, por mais que ele não esteja em evidência 100% do tempo. Isso eu sinto um pouco de falta, assim, de ter um modo história, assim, um pouquinho mais Que é onde o Mortal Kombat ganha. Mortal Kombat ganha muito nisso. Mortal Kombat ganha o Street Fighter 6. Assim, o que eu gostei pra caralho do Street Fighter 6 é que você cria o seu personagem e você participa da história, tá ligado? Não é só aqui, os personagens principais se tratando, é tipo, você realmente tá participando ativamente ali. Isso eu gostei pra caramba. Pois é, não precisa de muito, assim, se você... É aquilo, porque muita gente questiona isso. Ah, precisa de história em jogo de luta? Eu acho que... Não, se tiver... Depende. Depende. Se tiver, faz uma história legal. Não precisa ser uma história que vai ganhar Oscar. Eu digo, não, por exemplo... Depende. Diego, sabe por que depende? Porque geral, você quer... Rápido, depende, porque se você quer o cara casual, você tem que ter uma história. Não necessariamente. Se você for jogar contra competitivo, o cara casual não fica. Isso já é provado em tudo. O só competitivo não fica mesmo. Mas você quer, por exemplo, assim, ó, um jogo que é de luta e que mistura os dois formatos, que eu acho fantástico. Que aí sim, mas isso também é pego muito do Mortal Kombat, que é o Injustice, por exemplo. Não, sim. Cara, é um jogo de luta, mas com uma história muito boa e que você vai seguindo a história e lutando nos momentos em que a história te leva pra luta, tá ligado? Ele te dá um senso de continuidade. Exatamente. Você começa e você vai seguindo a história. Você tem um método lá que você pode fazer. É que o Mortal você vai lutar Kombat só com o que você quer. se encaminhou pra esse formato. História, é maneiro. O Mortal Kombat se encaminhou pra esse formato. Exatamente. Porque antes do Mortal Kombat, qual que era o modo? Torre. Chega lá, tá, subiu, matou a torre e o inimigo final é o Shao Kahn, que quer destruir a Terra e boa. Nos jogos antigos, cara, de luta, cara, sei lá, você pode até encontrar um ou outro, mas a maioria, cara, não tinha história, velho. Você selecionava o seu personagem e você ia até o final. Seleciona o personagem e soca a porrada em todo mundo e cada final tem um quadrinho ali sobre o personagem. Não tinha história nos jogos antigos. Como você falar isso de mata de mim, de lutar por casamento? Assim, tinha história. A gente não se importava. Tem muito mais. É que, tipo assim, também, a história era tão rasa que a gente não tava nem aí. E o Lucas tá mutado agora, Lucas. Você tá mutado. Perfeito, cara. Mas é exatamente isso, cara. A gente queria jogar, cara. A gente queria ganhar. Não importa com quem fosse. Mas é porque era raso. Era muito raso. Porque, por exemplo, o Marvel vs Capcom 2, que é o meu jogo de luta favorito, cara, não tem história nenhuma. Assim, é só um bando de personagem e vai. Esbagaçando no soco. E muito personagem das duas franquias ali e pronto, acabou. Toma. Bando de personagens se esbagaçando no soco, irmão. Essa é a cara, sinceramente, tipo assim, hoje, talvez a galera pode até achar isso, cara, mas na época não importava o mínimo pra gente, cara. Porque é aquilo, como eu digo, precisa? Não necessariamente, mas aquilo. Não. Mas se tiver, se você colocar, tem que ser uma história, faz uma história bacana, assim. Porque, por exemplo, o Street Fighter foi o 5. Por exemplo, o modo história do Street Fighter 5 é ridículo. Sim. Assim, ele foi lançado sem modo história, né? Colocaram as pressas depois, foi uma caca. Horrível. Foi um lançamento bem problemático ali, vamos dizer. Pra fazer do jeito que fizeram, melhor não fazer, né? Mas os outros, assim, óbvio, nenhum deles, assim, esses jogos mais antigos, mas, tinha uma história, assim, por exemplo, tu pegar o Samurai Shodown, cara, tem uma história legal, assim, dos personagens e tal. Se tu parar ali e ver as cutscenes, não sair apertando, tem, assim, eu gostava muito de jogar também por causa disso. Samurai Shodown, o outro, teve, infelizmente, só 2 jogos, que é muito bonito até hoje. É o Last Blade. Last Blade é muito da hora. Last Blade eu acho que eu também não joguei, cara. Que também é da SNK. The Last Blade, deixa eu ver aqui. Da SNK, ele é muito, assim, você pode pensar nele como um samurai por causa dele ter espada, mas a jogabilidade dele é bem única, tá ligado? Era bem legal a jogabilidade dele. Muito bonito. Tanto que Last Blade você conseguia fazer, tipo, combos de 20 e 30 hits, assim. Caramba!
Mas ele é muito bonito. É um dos jogos mais bonitos da SNK naquela época dele. Que é da placa. Essa placa. A placa antiga deles. Ele já é do Neo Geo, né? Do Neo Geo, né? Neo Geo. Isso. É MS, eu acho. Eu esqueci o nome da placa. Porque isso, e falando de SNK, que tem um dos jogos mais bonitos, pra mim, até hoje, tá? Ele é muito mais bonito que muito jogo atual, tá? Que é o Garou Mark of the Wolf. Jogaram? Garou. Nossa, Garou. Garou é o jogo mais bonito da SNK. É o que saiu hoje, que substituiu o KOF 15 saiu recentemente, que substituiu o KOF 15 nos campeonatos, tá ligado? Tu pega a continuação do Garou. Tu pega o Garou lá do arcade. Garou é muito bonito, cara. Muito bonito. Garou, ele é o jogo mais bonito da SNK. O Last Blade é um dos jogos mais bonitos, o Garou é o mais bonito. E só pra mim, só pra fechar aí outro jogo que também era uma franquia que eu gostaria muito que voltasse, que também é 3D, eu achava ela mais simples de se jogar 3D. do que o Eu ia falar World Heroes, tá ligado? Mas quando ele fala 3D, foi desse. Que é o School Rivals. Vocês chegaram a jogar? School Rivals é legal. Não joguei, cara. School Rivals. School Rivals é muito da hora, mano. Da Capcom também. É da Capcom também. É da Capcom. Tanto que a Capcom ela fez esse esqueminha de ir juntando nego devagarzinho no Street Fighter. Que a menina lá do School Rivals, eu esqueci o nome da personagem. Seria a personagem principal do School Rivals, ela foi pro Street Fighter 5, tá ligado? Aí no 6 eles estão prometendo trazer mais um do School Rivals. Quem eu não sei, mas vamos ver. Não é a Sakura? Ó, peraí. Não é esse aqui, Rival Schools? Rival Schools. Aí, achei aqui. Eu tava procurando o jogo pra entender qual que era esse jogo, mas não estava achando aqui ainda. Agora eu encontrei. É bem legal, cara, bem legal. É muito legal. Ele tem o Capitão Comando? Sim. Olha isso, velho. Não, ele tem o Jin. Peraí, não, achei aqui uma imagem que tem o Capitão Comando nele. Aí eu não, nos Rivals não. Não é nem deve ser mod. Deve ser mod. Isso deve ser mod. Ele tem o Sioma, que o Sioma parece um pouco de... É que o Jin é de um jogo... O Jin é de um jogo da Capcom de luta de robôs. É um robô. Que tem o Jin aparece no Marvel vs Capcom também. Isso. Mas originalmente ele é de um jogo de luta da Capcom de robôs. E é da hora que esse jogo de luta de robôs tem o Akuma robô. Como participação especial. Caraca. Cara. É a apelação, hein? Rapaz. É a apelação da apelação. Outra coisa que eu ia puxar. Vamos puxar dois assuntos aqui, tá? O jogo de luta de robôs, o nome dele é Full Metal Madness. Vou puxar dois assuntos aqui. Cyberbot e Full Metal Madness. O primeiro é vamos colocar top 3 jogos de luta. E depois a gente vai puxar o seguinte: quais os personagens mais apelão pra gente votar? Qual o personagem mais apelão de todos os tempos de jogo? Aqui eu já vou logo fazer aqui a minha deixa nesse assunto, porque primeiro, top 3 jogos de luta pra mim, e agora vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar. Mas primeiro, pra mim, The King of Fighters 99, porque é onde eu sou o rei. Eu domino mesmo, e aí eu não tenho humildade nenhuma em falar que pra mim é o melhor jogo. Mas eu vou falar, 99 o pessoal fala que é horrível, mas eu gosto pra caramba. Eu gosto demais, irmão. Mano, eu reino demais. Tá ligado? O reino absoluto? The King of Fighters 99, filho. O pai aqui é destruidor. Mas tudo agora bem. Eu entendo por que ele jogava de Joy. Filho, é totalmente quebrado nesse Street Fighter. Ele é maravilhoso. É maravilhoso, mas vamos lá. Pra mim, o melhor, então. Nesse King of Fighters. Segundo. Não, e aí o mais apelão nesse jogo, deixa eu ver. Eu acho que mais apelão é o Yori. Não, mais apelão de todos os jogos. Não, de todos os jogos, tá. Apelão. Tá bom, beleza. Então The King of Fighters é o primeiro. Em segundo lugar, Injustice, que eu adoro Injustice, cara. Putz, e aí ele me pega porque ele é um Mortal Kombat que eu gosto muito, só que ele é um Mortal Kombat com super-heróis da DC, tá ligado? Então pra mim não tem como ser melhor do que o Injustice. Ele é melhor do que o Mortal Kombat sendo Mortal Kombat. Sabe qual que é o meu problema com o Injustice? Qual? Assim, não o Injustice em si, mas o Mortal Kombat do 9 pra frente. Eu acho meio travada, estranha a movimentação. Não acho, cara. A movimentação do Injustice é muito boa, cara. Velho. Parece, do Just parece com do Tekken, né? Uma movimentação do Tekken, alguma coisa assim, né? Não, Tekken eu acho mais fluido do que ele. Não eu acho meio estranho. Cara, eu gosto muito da movimentação do Injustice. Então, pra mim, The King of Fighters 99, Injustice e o Street Fighter 2 são os 3 melhores, jogos de luta ever, tá ligado? Pra mim... Street Fighter 2 não dá pra falar com...
E o mais apelão é o Aquaman no Injustice, viu? O combo mais apelão é o do Aquaman. Puta, pior que é, mano, é muito embaçado. Aquaman, né? Então, assim, ó, o primeiro voto é do Aquaman, né? Então, ó, pra mim, o jogo... Os 3 jogos ali, pra mim, é o The King, tá? Então, The King of Fighters. Aí eu vou no 98, porque o 98 é nostalgia pra mim, full, entendeu? Eu gosto muito do 98. Então, é o 98 ali. E 97, né? O importante é a gente manter o The King of Fighters no topo aqui, amigão. Isso. The King of Fighters é o primeiro pra mim. Aí o segundo... Não vai sair tão fácil. O segundo, pra mim, é o Guilty Gear, pelo contexto geral. Guilty Gear. O Guilty Gear ali, ele fez muito... Eu ia falar, mas qual o Guilty Gear? O Guilty Gear X, que foi o primeiro, pra mim. O X é legal. Pra mim foi um dos primeiros, o Guilty Gear X ali, né? E o segundo jogo ali seria o Smash Bros. Ou o terceiro, né? Smash Bros. Smash Bros tá banido nesse programa. Não é Smash Bros, não. O terceiro seria o Street Fighter mesmo, né? Por um todo ali, né? O Street Fighter V ali, cara, por um todo... Acho que Street Fighter como franquia mesmo, cara. Como franquia, né? Que foi revolucionário ali, né? Acho que Street Fighter é a base pra tudo, né, velho? É isso que eu ia falar, Street Fighter como franquia. Quem nunca falou assim, o Hadouken, qual que é o negócio? É o Hadouken, só soltar Hadouken que faz, né? Tek-Turugen. Quem nunca falou Ryuget, Tek-Turugen, quem nunca... Tiger Robocop. Você não chamou tá aqui das corujas. Hadouken é ao contrário, entendeu? Sempre foi um parâmetro, né? O golpe que tem que fazer. Qual golpe que eu tenho? Como é que faz isso daqui? Não, é só dar Hadouken pra trás. O Hadouken... 2 Hadouken, sabe? Mas sério, Bruno, teve um momento que você falou Street Fighter V, eu ia sair daqui e ia te bater. Não, é porque como todo, eu gostava do... Street Fighter V melhor, Não, melhor não. Eu gosto muito do Street Fighter V, mas assim, não é o melhor, obviamente, mas é o Street Fighter por um todo, né? Eu quis dizer que era um Street Fighter por um todo. Street Fighter V, o Street Fighter 2, todo. O 1 acho que é o mais simplesinho de todos, né? Mas é aquele que começou também, né? O precursor de tudo. Né? Então, assim, é os 3, e pra mim, um dos mais apelão. Eu vou falar 2, pra gente só colocar 2 na lista. Era o Rugal, que, porra, todo mundo que fazia o negócio e pegava o Rugal, ninguém podia pegar o Rugal. O Rugal era chato demais mesmo, irmão. E aí, todo mundo era unânime, né? Todo mundo não pode pegar o Rugal. Pode pegar qualquer um, menos o Rugal. Mano, e tinha fliperama que tinha a plaquinha, não pode. Não pode jogar com o Rugal. Proibido jogar de Rugal, pode crer. Então o Rugal é um dos mais apelão pra mim de todos os tempos, junto com o Akuma. Que o Akuma era apelão. Mas é que o Akuma, ele não era aberto em todos. Não, os primeiros Akuma. Não, os primeiros Akumas eu até concordo, mas depois ele foi balanceado. Era mais normal. Depois ele foi balanceado. Sim. Mas os primeiros Akuma era fora de série, né? Era 3 skillzinhas ali que soltava, já tava menos da metade do life. Só vagabundo e filho de chocadeira joga de Rugal e Akuma. Né? É isso aí, agora próximo aí da lista. Quer ir lá, Diegão? Vai lá, Diegão, fala pra nós. Diegão. Então, cara, o primeiro lugar pra mim é Marvel vs Capcom 2, porque foi um dos jogos de luta que eu mais joguei. Né? Como eu falei aí, eu perdi um período da faculdade, cara, porque eu estudava, fazia faculdade num shopping. Então, caraca, meu irmão, a faculdade do cara era no shopping, mano. Era no shopping, né? Então, meu irmão, todo intervalo... Se não fosse o Marvel vs Capcom 2, seria outra coisa. Seria o McDonald's, tá ligado? Não, alguma outra coisa seria. Tá tudo errado na faculdade do shopping, cara. Aí, meu irmão, pô, todo intervalo, às vezes chegava um pouquinho... Porque ainda na época eu não trabalhava ainda, né? Então, foi disso de faculdade, então eu não trabalhava ainda. Então, pô, chegava um pouquinho mais cedo e tal, eu ficava no fliperama direto, cara. Pô, meu irmão, era foda. E foi na época aí que chegou o Marvel vs Capcom 2. Então, pô, não, Era no Marvel vs Capcom que tinha o Mega Man? Que soltava Sim, tinha o Mega Man. Que soltava o especial dele a tela inteira, praticamente. Caraca. Mega Man tinha tanto no 1 quanto no 2. Não, mas no 2 era o Mega Man
o da capa da... Não. Isso foi no Capcom vs. Em um dos Capcom vs. Não era o 0, não. Que, né, não, que tipo, teve o Mega Man normal no 1. No 2 eu não lembro se tinha o Mega Man. Mas um dos Capcom vs. SNK tinha o Mega Man barrigudinho, que era o Mega Man da capa americana, tá ligado? O Mega Man gordinho. Aí, em segundo lugar, pra mim, o KOF 97. Eu joguei muito KOF 97. É o meu KOF favorito. Eu gosto. Assim, pra mim, eu não sabia muito jogar. Era mais, eu sempre achei ele um pouco mais fácil de mandar as magias e tal. Sei, pra mim era mais fácil. E no console você tinha a opção de você soltar as magias em um botão só. Não sei se você chegou a ver isso. Eu lembro disso. Eu nunca joguei no Uma console. sacanagem, mano. Era uma sacanagem. Muito mais fácil, muito mais roubado. Muito. E o terceiro lugar, pra mim, cara, não tem como não ser, cara, Street Fighter 2, cara, porque, pô, é um clássico aí, acho que, pô, é o que definiu o gênero, cara. E a gente pode dizer, é uma das melhores continuações da história dos videogames, cara. É a melhor continuação da história dos videogames, porque se tu pega o primeiro... É muita diferença. Assim, é impressionante a Capcom... É brutal a diferença. É impressionante a Capcom olhar e falar, pô, cara, isso aqui tem potencial, vamos melhorar isso aqui. Não, concordo. É abissal. Sim. O primeiro do segundo pro primeiro, assim. É abissal, cara. É abissal a diferença, assim, o polimento. Ele vê assim e fala, cara... E ele definiu o gênero. O Street Fighter 2 definiu o gênero. Definiu. Não era um... Não existia... Ninguém falava jogo de luta. Ninguém falava jogo de luta, cara. O Street Fighter definiu o gênero do jogo de luta. Gostando ou não, é isso. Ele é o melhor jogo de luta da história. Um detalhe do Street Fighter 2, né? É que isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria ter falado antes de fazer as coisas, enquanto a gente tá falando do cast ainda. Mas é que ele também definiu. É que, tipo, na realidade não existia atualização na época, né? Mas ele meio que definiu a atualização, assim. Porque o Street Fighter 2. A galera fazia versões. Não, é que o puro você não jogava nem tipo Chun-Li contra Chun-Li. Se um escolher Chun-Li, bloqueava pro Player 2. Aí eles lançaram 2,5, que o 2,5 era só você escolhia o bonequinho igual, tá ligado? Aí veio o 2,5 especial, que eles colocaram pra você lutar contra o chefe. Aí o 2,5 especial, não sei o que colocaram os chefes e os 4 extras, que eram o Thunderhawk, como é que é o nome? O Bruce Lee lá, que eu esqueci o nome. Feilong. O Feilong. Desculpa, tipo, o cara não é muito conhecido. O Feilong, a Kami e o DJ. Aí lançaram o 2,5 especial Turbo, que eles colocaram uma aceleração na dificuldade do jogo. Assim, todos, cara, cada 6 meses tinha um novo chegando. Então. Isso é engraçado pra galera que fica falando, porque hoje lança um monte de DLC, que não sei o quê. Antigamente as empresas lançavam jogos completos. Lançavam o jogo de novo, Não, mas isso... Tô lançando o mesmo jogo 20 vezes aí. Mas isso não só a Capcom, mas as empresas, principalmente de jogos de luta, faz até hoje. Não, vamos pegar o Street Fighter. Tem a versão Street Fighter, sai o jogo básico. Aí, depois que sair umas 2, 3 temporadas, sai o Temporada Edition. Aí sai não sei o que disso. Aí quando acaba, tipo, que nem pegar o Street Fighter 5 que já fechou. Ele fecha aquele Street Fighter, eles vão lançar outro, eles lançam a Champion Edition, que tipo, são todas as... O Street Fighter, de jogo de linha original, liberado, tá ligado? Dos jogos principais são o quê? 6 jogos, e tem mais de 20 se você for somar essas versões que eles fizeram, tá ligado? Tanto que por causa da Capcom... Não, já tem mais de 6 jogos do Street Fighter, porque você entra com o Street Fighter Alpha, entra Alpha 2, 3... é um absurdo. E por causa da Capcom, cara, eu meio que eu fiquei desgostoso de jogo de luta, cara, por causa do Marvel vs Capcom 3, porque eles me lançaram uma versão Ultimate em menos de um ano, cara. Isso que eu ia falar. Quando eles encerram o jogo, eles lançam uma versão completona. Assim, não, mas isso ela sempre fez. Mas, pô, do 4, você levou 2 anos, cara. O da Capcom, o Marvel vs Capcom 3, ele lançou em fevereiro. Em novembro, eles lançaram a versão Ultimate. Um ano é sacanagem. Cara, eu comprei o jogo... pra ganhar mais dinheiro, não, mas tudo bem. Mas, caraca, e tu pegar as melhorias, entre aspas...
cara, podia ter sido tudo DLC. Então, mas Não precisava ter lançado um jogo novo com aquelas melhorias. O problema do Marvel vs Capcom é que o Marvel vs Capcom não tinha, que nem os Street Fighter 4, 5, 6, eles têm as DLCs, você vai comprando, você compra seu personagem separado, você compra o pacote, tudo. O Marvel vs Capcom não tinha DLC, eles só lançavam a versão a mais. Você não tinha outra opção. Ou você ficava com aquela sua versãozinha chifre, ou você comprava outro. Você tinha que comprar outro. Se você quisesse jogar online, porque todo mundo, obviamente, ia migrar. Todo mundo migrava. Só você ficava pra trás. E pra fechar aí, o chefe mais apelão pra mim é o Cyber Akuma no Marvel vs Street Fighter, cara. Esse é chato mesmo, hein, velho. Cyber Akuma era chatão. E aí, grande Lucas, fala pra nós, seu top 3 jogos, cara. Então, meu top 3 jogos, cara, em primeiro lugar, vai ser para aquele que já sagramos aqui como precursor de todos os jogos de luta que conhecemos até hoje, sendo Street Fighter 2, né? Não podia deixar de colocar nesse ranking, né? Segundo lugar, pra mim, vem Mortal Kombat 1, pela inovação dentro do gênero, pelo que ele traz captura de movimentos. Exatamente, de pessoa, isso aí, uma coisa um pouco mais real, mais fotográfica, mais cinemática. Não, foi isso e a questão dos mortais, né? Porque não tinha jogo. Exatamente, em questão da violência também, né? De que sangueira. Era uma coisa inovadora, cara, que, sério mesmo, cara, quando eu vi, eu sou cagão pra cacete, todo mundo sabe como é, sou cagão pra caralho. E, cara, quando eu vi Mortal Kombat pela primeira vez, cara, eu não consegui dormir. Mas depois foi de boa, depois eu comecei a jogar, ficou de boa. Sangueira, desmembramentos, tá ligado? Mortal exatamente, suave. cara, porque era uma coisa que era chocante, entendeu? A gente não tinha tido contato com uma coisa assim, num fliperama, numa coisa assim mais, sabe, mais aberta, né? Então, realmente ficou assim. E meu top 3 finaliza com Marvel vs Capcom, o primeiro, porque, foi o jogo que eu mais detonei controle na minha vida jogando, velho. Eu era conhecido por ser um massageador de controle por causa desse jogo. Não, só destruição. O jogo que eu mais detonei controle jogando foi o Decathlon do Atari. Não, o Decathlon, cara, eu consegui quebrar 2 controles do Atari, cara. Nossa. Não me pergunte como eu consegui comprar outro, mas... Meu pai quis me bater, mano, porque eu quebrei de controle do Atari, foi foda. Todos esses jogos que tinha de Olimpíada era pra te fazer quebrar... pra quebrar controle, pra fazer quebrar controle. Muito pra bem. finalizar, o personagem que eu acho mais apelão são 2, eu vou quebrar aqui porque meio, é Rugal e o Akuma dos primórdios lá. Também é osso duro de roer, viu, meu amigo? Isso aí. Né? Nos primórdios e Rugal, é isso aí. Muito bom. Grande JM, conte para nós então, encerrando esta rodada, quais são os seus 3 jogos? Eu considero, está no meu coração, mas eu não vou falar Street Fighter 2, porque senão vai ser extremamente batido, todo mundo falou. Então eu vou colocar 3, sem ser Street Fighter 2 também. Um é Street Fighter, não tem como, mas não, o Street Fighter 2, apesar de estar no meu top 3, no meu coração ali, não vai ser ele, não vai aparecer. Street Fighter 6, pra mim, assim, ele tem uma história legal, ele trouxe os personagens antigos, tanto que quando ele apareceu, se você olhar o esquema de seleção, os personagens antigos eles estão na mesma posição de Street Fighter 2, tá ligado? O que eles estragaram em Street Fighter 5, eles fizeram com carinho no Street Fighter 6, tá ligado? Então, pra mim, é um dos jogos preferidos. KOF 98 Dream Match, que o Diego acho que falou que é o KOF 97, o 98 é o 97 com os bugs corrigidos. Criaram outros bugs, mas o bug do 97 estava corrigido. Então, assim, e era mais fácil, mas tinha os esquemas de combo com cancelamento especial, que não tinha no 97. Exato. Então, pra mim, o KOF 98. E, como eu falei, fiz bem aqui um comercial no meio do podcast, Pocket Bravery. Pocket Bravery, mano, é o que eu falei, tipo, os caras cagaram no Trajes Fatais, é uma coisa horrível que não deveria nem ser mencionada, mas eu agradeço imensamente porque apresentou o David Trajes Fatais pra todo mundo e esse cara fez essa obra-prima brasileira. Sensacional, JM. E o apelão? É uma brasileira. Apelão, cara, eu te trago 2. Um que todo mundo fala. Não vou trazer Rugal.
Não vou trazer o Gal, porque o Gal também é tipo consenso. Não dá pra ficar falando consensos aqui. Um que todo mundo fala que teve dificuldades, foi bem difícil, que foi o Akuma. Que Akuma, não os Akumas de antigamente, até Street Fighter 3. Depois do 3 ele virou um personagem normal, bem todinho. E nos jogos atuais, mais competitivos, eu diria JP. Street Fighter 6. Muito Cara, bem. Depois vocês veem alguém jogando com JP, vocês vão ver como esse personagem é nojento. Eu já vi e é bem ruim. Nojento. Muito Nossa, bom. ainda mais pra eu que jogo de grappler, tá ligado? Então tem que chegar perto, eu sou obrigado a chegar perto. Cara, é a pior match. É a pior match que existe pra grappler, esse desgraçado. Agora deixa eu, se me permite, Caião, quero saber, qual o personagem favorito de vocês de todos os jogos? Personagem favorito de todos os jogos, cara? De todos os jogos? De todos os jogos de luta, né? De Todos os jogos de luta, isso aí. Cara, acho que o meu personagem favorito de todos eles é o Terry Bogard. Nossa, Terry Bogard. Cara, é que todos os jogos é muito complicado, porque como eu falei, eu jogo muito de grappler, tá ligado? Mas assim, Street Fighter, o mais engraçado é que o meu personagem principal, ele não é um grappler. E desde Street Fighter 2, sempre que ele aparece, é o E-Honda, tá ligado? E-Honda, olha só. Eu sou um dos poucos jogadores de E-Honda que tem um ranking considerável. E aí, Koyama? O E-Honda é muito embaçado quem sabe jogar de E-Honda. Mas o E-Honda japonês ou o E-Honda havaiano do filme? Qual que é o... Eu vou te falar que o havaiano, pelo menos, ele tem aquela concentração que ele não sente dor. Muito bem. E você, Koyama, fala pra gente aí. Cara, o meu... Essa é uma pergunta difícil, hein? Essa é uma pergunta difícil. Mas eu acho que, assim, eu vou pelo aquele... eu joguei muito The King, né? E sempre o meu salvador do trio foi Athena. Então eu vou colocar Athena. Eu ia falar, eu só jogo com um personagem gordinho. No meu The King, meu Rock. O Gorodaimon? Era o Gorodaimon. Tudo agarrou, né? Tudo agarrou. Assim, só deixar claro aí, o Gorodaimon não é gordo, tá? Ele é forte pra caralho. Ele é forte de forte. Mano, ele é gordinho. Ele é gordinho e fortão. Ele é grande, né? Ele é grande. Ele é o professor Girafales no Chapolin lá, que é o Simpato Amasaki, tá ligado? É a mesma coisa. Você já viu as fotos do E-Honda? O E-Honda não é gordo, aquilo lá é puro músculo. Ele é tipo um King. Peraí. Não dá. Não dá pra comparar o físico do E-Honda com o Gorodaimon, não dá. O Honda é gordo porque ele luta do sumô, né? Mas O Gorodaimon, ele é karatê, né? Mas ele é um gordo que ele tem gominhos. Não dá. Mas pra mim, então, é a Athena e assim, por conta que ela sempre me salvou no trio ali, né? Mas, cara, assim, eu gostava muito do Iori também e o Ralph, né? Então, que era do trio. O Iori e Ralph é foda. Mas 98 principalmente, mas é difícil escolher um. Eu acho que vai ser a Athena por tantas vezes eu perdi ali os dois primeiros, aí já salvava na Athena, eu fazia 3 com 1, entendeu? Então... Saori! Ai, meu Deus, essa referência foi excelente. É outra Athena. Grande Diego, conta pra nós o seu. Olha, eu vou aqui mais do lado de visual mesmo, de estilo do personagem, que eu achava ele muito maneiro. Né, independente de jogar, assim, porque para jogar eu gostava muito do Robert, né? Do Robert Garcia, né? Sim. Ele tinha ele tinha um visual meio Lorenzo Lamas, né? Mas meio Antônio Bandeiras, né, cara? Um negócio meio. Mas acho que de visual, assim, para mim, acho que de jogo falando de uma forma geral, assim, para mim é o Benimaru, cara. Benimaru. Nossa, Benimaru. Que cabelinho. Eu acho ele tão zoado. A camisetinha top. Grudadinha. Como é que eles falam? Que ele era swag, é um cara swag. Ele é swag. O cabelo meio gaio, assim, pra cima. O Benimaru é swag, total, cara. Ele é cropped, né? Cropped, isso mesmo. Ele usa cropped. Muito bom. E você, grande Lucas, conte para nós qual é o seu personagem preferido. Então, na verdade, eu puxei essa pergunta porque eu queria remeter ao começo
porque não sei, mas acredito que já devemos estar no final. Mas o meu personagem favorito não é nem Ken, não é nem Ryu, é a Chun-Li. A Chun-Li. Por isso que eu falei lá no início lá, Isso porque, é coisa cara... de garoto. Isso é coisa de garoto sem vergonha, viu, rapaz? Não, Isso é coisa de garoto sem vergonha. Cara, sabe por que eu gosto O personagem de jogar com preferido não é a Chun-Li, é as coxas. Só os garotos sem Poxa, vergonha vai falar que meu personagem preferido era a Chun-Li, é a Antes de ver as Kami, coxas é a da Chun-Li, Mai. sabe o que eu via? Eu vi a movimentação, entendeu? Ela é rápida, mano. É muito rápido, isso é verdade. E, cara, pô, eu sou meio lerdo pra fazer comando, saca? Tipo assim, eu tô só uns 2 meio milésimos atrasado. Então esses 2 meio milésimos não me compensam na movimentação. A Chun-Li é Cara, rápida. Pra mim, ela é sensacional, velho. A Chun-Li é rápida, mas a mente é brutal. rápida ainda, Realmente funciona. Muito Mente mais bem, rápida senhores. ainda. Bom, este programa maravilhoso está chegando realmente sim ao seu final, senhor Lucas, como o senhor bem mencionou, e gostaria de deixar aqui a vocês que estão nos ouvindo aí em casa, gostaram desse programa, gostaram dos jogos que a gente relembrou aqui hoje, jogava algum deles, qual é o seu personagem favorito, quem é o mais apelão e por que ele é o Rugal? Conte para nós nos comentários deste programa, tá certo? E já aproveitando a deixa para decretar então o grande campeão da noite, o jogo favorito, o preferido da galera, The King of Fighters 99, porque ele é o meu preferido, então Só por conta disso, né? Só por brincadeira. Soma todas essas datas e coloca o 2002. É isso, a gente vai somar todos e vai falar que é o 99, porque ele é o melhor pra mim, tá ligado? Ô, Caio, Oi. antes da gente ir embora, só deixar uma recomendação aí pra galera que... Por favor, Diego. Procurem um programa chamado Fight Card. Fight Kind. Que, o Fight Cage é muito bom, velho. porque você consegue baixar vários jogos de luta lá, se quiser jogar online. Não só jogo de luta, porque ele tem vários jogos, ele ampliou muito, né? Porque agora ele virou o Fight Card 2. Ele tem vários jogos de arcade. Então, se você gosta assim, de jogos de arcade de uma forma geral, não só jogo de luta, lá você vai achar. Inclusive, tem emulador de Naomi, que é aquele... Os mais antigos lá, aqueles jogos mais 3Dzão da Sega e tal, jogos que veio muito no Dreamcast e tal, então você consegue Olha jogar, só. mas pra emular, pra jogar ali melhorzinho, você vai ter que arrumar, o ideal é jogar no controle. Dica valiosa do grande Diegão. Vai ser um pouquinho mais complicado, mas procure o Fight Card, porque é muito bom, tem vários jogos. Você gostava, por exemplo, de Sunset Ride. Pô, quero jogar Sunset Ride de novo. Sunset Ride. Quer Esse jogar daí é Metal tipo Slug. o Hamachi? Você consegue jogar online lá com a galera e tal, Legal, sem mais dificuldade. Muito então, bom. Eu gosto de Metal Slug, quero pegar Metal Slug pra jogar de novo. Tem lá todos lá. Então é só pegar, ele baixa lá automaticamente pra você e você vai conseguir jogar. Sensacional. Só me permito uma vírgula aqui. Tem isso. Caião, próximo, beat'em up, tá? Por Beat'em favor. up. Não, eu gosto muito de Beat'em beat'em up, viu, ô, Lucas? Inclusive, não sei se você ouviu o episódio que a gente falou sobre jogos que nós faríamos. O meu jogo que eu faria seria um beat'em up de Dog Funny, tá ligado? Dog Funny. Então, Verdade. Grande Eu programa. gosto muito de Eu beat'em up. peguei a referência, Gosto muito de beat'em up, cara, mas muito bem. Vamos lá, então. Gostaria de agradecer a presença dos nossos amigos, grande senhor Diego do Pod Elementar, grande Lucas do Audio Hero, da Super Hero Brasil, grande JM também da Super Hero e do Audio Hero. Todos os arrobas dos nossos queridos convidados estarão lá na postagem, como vocês já bem sabem, costumeiramente. Então, vai lá, segue a galera, dá uma moral, escute o programa deles também, vira e mexe. Este rei magnífico que vos fala também faz pontas por lá. Então, fiquem atentos, tá ok? Agradecer aqui o meu parceiro de bancada, grande senhor Pastelito. Hoje nós dois tentamos tocar essa bagaça e conseguimos chegar até o final, sobrevivemos a esse programa. Sobrevivemos a esse programa. Estamos aqui encerrando mais uma vez. Então, meu muito obrigado pela sua parceria. Imperfect, hein? Imperfect. Deixar aqui também nosso grande abraço ao senhor Carequite, que está nos ouvindo nesse momento. Boa recuperação para você. Esperamos o senhor aqui na próxima semana, vagabundo, porque atestado aqui é um programa só, viu? Quem dá atestado de mais um programa aqui é só o Koyama, tá? Então, o senhor venha trabalhar na próxima semana, tá ok? E a vocês que estão nos ouvindo, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua audiência, paciência e o companheirismo de todas as semanas. O Multiverso Cast sem vocês não é nadie. Então continuem aí nos ouvindo, fortalecendo, tá ok? Multiverso Cast fica por aqui. Semana que vem tem mais. Não sai daí não. A gente já volta.
Fatality. Ah, garoto. Flawless Então victory. sim, tá ligado? Então sim, daqui a pouco aparece só a cabecinha do André aparecendo no canto da tela lá. Então sim, tá ligado? Ei, tristeza. Seria da hora. Fala, bando, que é o senhor JN e. Cara, que aqui esqueci mesmo. Não ideia. Ei, Koyama 2.0. Faz parte, mano. Ele me Faz roubou parte, a faz coisa, eu parte. tô tendo que improvisar. Ah, tá tem que ligado? improvisar, improvisação. Eu não também. falei que ele era um agente secreto lá do Agente Super Hero secreto da Brasil? Super Hero, cara. É a mesma coisa. Tá ligado? Então, de novo.